Então a gente começa agora nosso estudo da noite de hoje. A gente vai começar hoje o capítulo 20 do Livro dos Médiuns, Influência Moral do Médium, Questões Diversas. Então começa para nós, Andrés, 226. O primeiro desenvolvimento da mediunidade... Não, primeira questão. Primeira questão. O desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns? Então, uma pergunta, né? Resposta: não. A faculdade propriamente dita se radica no organismo, independe do moral. O mesmo, porém, não se dá com o seu uso, que pode ser bom ou mal, conforme as qualidades do médium. Então, aí é bem claro, né? Na obra do Chico, que desenvolve, completa, o André Luiz ele mostra que é a glândula pineal, a epífise, que é o órgão responsável pela mediunidade. Então, as pessoas que têm uma mediunidade ostensiva, mediunidade aflorada, têm essa epífise, essa glândula pineal desenvolvida. Todos somos médiuns, né? Então, as pessoas que têm uma mediunidade só de inspiração, de intuição, que não tem nenhuma mediunidade ostensiva, tem essa glândula pineal, essa epífise num tamanho menor. Então, independe da moral. Mas o bom uso, ele é feito quando o médium possui qualidades morais. Por quê? O médium, quando ele possui qualidades morais, ele se coloca em condição de receber espíritos elevados, né? Porque se ele não tiver moral, se ele não for moralmente elevado e utilizar para o mal a mediunidade, ele vai receber companhia só de espíritos semelhantes, né? E clinicamente, dá para ver essa diferença? Sim. Dessa pineal maior? Com certeza, ela é bem mais... já teve um estudo, né? Parece que eu já vi alguma coisa referente acho que o André Luiz tem, acho que eles no livro, não sei se é Missionários da Luz, que fala sobre a glândula pineal, né? Aí tem esses estudos do André Luiz. Mas sim, porque se é dependente do órgão, então aquele órgão ele vai ser mais, vamos dizer assim, vai ser mais inchado, vai ser mais... Isso é uma pergunta? Vou ler a pergunta, vou revezando. Sempre há dito, pergunta 2, sempre há dito que a mediunidade é um dom de Deus, uma graça, um favor. Por que então não constitui privilégio dos homens de bem? E por que se veem pessoas indignas que a possuem no mais alto grau e que dela usam mal? Então a gente sabe que é um dom, né? A gente sabe que é uma oportunidade. Por quê? Se Deus não dá a oportunidade de ter uma mediunidade aflorada, a gente vai vir com a glândula pineal diminuída e não vai aflorar, né, essa mediunidade, né, ostensiva. Por isso que é uma oportunidade, é um dom, é uma graça. Independente se a pessoa é boa, se a pessoa é má, se a pessoa é má. Aí ele pergunta por quê, né, que não dá mediunidade só para pessoa boa, né? Mas a gente sabe que o espírito que está endividado, ele pode pedir para vir com a mediunidade aflorada justamente para poder resgatar, e que a maior parte dos casos é isso, para poder acelerar o desenvolvimento e resgatar as suas dívidas, né? Então a resposta, todas as faculdades são favores pelos quais deve a criatura render graças a Deus, pois que homens há privados delas. Quer dizer, tem pessoas que não têm a mediunidade ostensiva, né? Até os conhecimentos que a gente adquire, a gente tem que agradecer que são favores, são oportunidades que Deus dá. Porque se Ele não desse oportunidade, a gente não teria condição de aprender, de adquirir aqueles conhecimentos. Mesmo que a gente tenha a parte que a gente precisa se esforçar por conta própria para aprender, tem aquela parte da oportunidade que Deus dá, a facilidade que Deus dá para aquele assunto.
Então, no final das contas, todas as faculdades, todas as possibilidades são permissão de Deus, né? Então a gente tem que agradecer muito, né? Mesmo aquilo que a gente entende que a gente que se esforçou para fazer, mas se Deus não tivesse dado aquela condição para nós, a gente não conseguiria. É verdade. Poderias igualmente perguntar por que Deus, o que concede Deus vista magnífica a malfeitores, destreza a gatunos, eloquência aos que dela se servem para dizer coisas nocivas. O mesmo se dá com a mediunidade. Quer dizer, Deus dá um instrumento para nós, né? Agora, se a gente vai fazer mau uso, a mediunidade é um instrumento, é um favor, é uma bênção, um dom, ao mesmo tempo um instrumento, uma charrua, né? Um instrumento. Se a gente pega esse instrumento e joga no outro, faz mau uso, a gente vai ser responsável por isso, mas Deus dá oportunidade, né? Se há pessoas indignas que a possuem, é que disso precisam mais do que as outras, tá vendo? Para se melhorar. Então, qual que é o caso raro, o caso excepcional? São de pessoas que precisam executar uma missão importantíssima, igual do Chico Xavier, concluir o Espiritismo, e vem com a mediunidade para cumprir uma missão, né? Esse é o excepcional. Agora, o comum é a gente receber essa oportunidade da mediunidade extensiva para a gente acelerar o desenvolvimento, que a gente é endividado. A gente precisa mais. Pensas que Deus recusa meios de salvação aos culpados? Então, todos nós somos culpados, somos criminosos. Então, Deus não vai recusar. Deus vai proporcionar formas da gente melhorar, mas sem tirar também a nossa necessidade de resgatar os débitos que a gente tem. Mas seria muito injusto se Deus, a pessoa cometer um erro, um crime, a pessoa pegar e nunca mais ter uma chance de melhorar, né? Ter uma punição eterna, né? Então a gente sabe que isso não é realidade, né? Ao contrário, multiplica-os no caminho que eles percorrem, põe-nos nas mãos deles, cabe-lhes aproveitá-los. Judas, o traidor, não fez milagres, não curou doentes como apóstolo? Deus permitiu que ele tivesse esse dom, para mais odiosa tornar aos seus próprios olhos a traição que praticou. Então, quer dizer, ele sentiu mais remorso ainda, né, depois de ter feito tudo aquilo. A gente sabe que o caso de Judas tem todo um contexto, né, dele ter a ilusão do poder humano, de achar que ele ia comandar a parte humana para Jesus comandar a parte moral, que ele confiava no poder humano. Tem todas essas questões. Depois ele vem como Joana d'Arc e redime, né? Assim, aqui na Terra, a lei humana já permite que um criminoso consiga cumprir a sua pena, né? Então, na lei divina, que é perfeita, Deus dá várias oportunidades, né? O esquecimento, né? Uma nova vida, essas oportunidades justamente para a pessoa conseguir retirar aquilo que ele fez de mal, né? Conseguir substituir tudo de mal que ele fez por coisas boas. Um novo recomeço, né? Por isso que o Chico falava o seguinte, quando eles perguntaram para o Chico se ele era a favor da pena de morte, ele falava assim que a pena deveria ser de estudar e trabalhar. Mas ele não falou que não deveria prender, não deveria ser aplicada a justiça, né? Só que a justiça deveria ser aplicada de uma forma, pode ser uma prisão militar, uma prisão que os presos são bem vigiados e tudo mais, não tem problema. Só que desse chance deles modificarem, né? Qual que é essa chance? Obrigar a trabalhar e estudar, né? Então, porque não existe reencarnação compulsória. Às vezes o criminoso é tão criminoso que ele precisa ser encaminhado para encarnação compulsória. O que é a encarnação? Uma prisão.
Porque a gente está preso por quê? Porque a gente está com limitação da gente poder deslocar, para a gente poder como é que fala? Exteriorizar os nossos sentimentos, as nossas possibilidades. A gente está confinado. Então, essa reencarnação compulsória é como se ele fosse levado para uma prisão compulsória e vai passar por situações que ele não planejou. Normalmente a reencarnação é planejada, né? Tem um planejamento reencarnatório, a gente participa, a gente pede situações, mas às vezes o crime é tão intenso, a pessoa está numa situação tão ruim, que os próprios benfeitores organizam uma encarnação para ele e ele é encarnado compulsoriamente, mas com muitas oportunidades, porque no esquecimento ele pode fazer coisa diferente, pode mudar o caminho que ele está. É como se o preso fosse para uma prisão compulsória ali, e aquela prisão, mesmo sendo uma prisão, tem tantas oportunidades de trabalho, de estudo, que a pessoa até esquece dos crimes que ela fez e muda de pensamento, muda de intenções, né? Uma misericórdia de Deus, né? Isso me fez lembrar uma comunicação que ele disse que não era para insistir com a reencarnação compulsória, que ele ia provocar o aborto. Quem ia provocar? A comunicação falou isso. O espírito. Ele ia provocar o aborto da mãe? Não, mas ele não tem esse poder. Ele pode tentar influenciar, incentivar, mas se a mãe não for firme, isso aí o espírito fala, porque ele não quer reencarnar, então ele vai querer falar como se fosse assim, aquela pessoa, não, vamos supor, ela quer sair daquela prisão, então fala assim, me tira dessa prisão, senão eu vou fazer todo mundo de refém, vou matar todo mundo. Ele vai fazer isso? Não vai, entendeu? Mais ou menos a comparação. Ele não tem o poder de obrigar a pessoa a abortar, mas ele pode estar numa situação que a vibração que ele está influenciar, às vezes, ser uma influência para aquela pessoa se sentir atentado a abortar. Mas, quando a pessoa começa a restringir o perispírito, ele começa a perder consciência, então ele não vai ter mais toda essa... Porque eu já li alguns livros que falam que a rejeição da mãe com o filho é tão grande que há esse desajuste entre o feto e ela. Mas isso nos casos de inimizade, né? Isso nos casos de inimizade. Tem muitos casos de mães que se oferecem para ser a mãe daquele ser. E aí, aquela influência não vai fazer nada, ela não vai desistir. Ela pode passar mal, pode acontecer outras coisas. Mas ela não... Então, você está falando de um caso que a mãe é inimiga do filho. Aí pode existir essa... Mas, normalmente, mesmo nesse caso, um dos dois, mesmo assim, ainda quer reencarnar. A gente vê muitos casos dos dois serem inimigos, aí a mãe não quer de jeito nenhum, mas o filho ainda quer. Então, existem essas compensações que a espiritualidade ainda faz. E porque a espiritualidade não colocaria uma possibilidade que os dois não quisessem de jeito nenhum e que inevitavelmente levariam ao aborto. Eles não colocariam uma situação dessa, eles colocariam uma situação que existisse uma chance de ir para frente. Deus não vai dar um fardo maior do que a gente pode carregar, entendeu? Então, a organização que se faz não vai colocar para nascer com o maior inimigo, sendo que ele sabe que é 99% de chance de abortar. Vai fazer de uma forma que a chance é maior de funcionar, entendeu? Então, lê para nós a terceira. Os médiuns que fazem mau uso das suas faculdades, que não se servem delas para o bem ou que não as aproveitam para se instruírem, sofrerão as consequências dessa falta? Se delas fizerem mau uso, serão punidos duplamente, porque têm um meio a mais de se esclarecerem e não o aproveitam.
aquele que vê claro e tropeça é mais censurável do que o cego que cai no fosso. Então está querendo dizer o seguinte: aquele que sabe e usa a mediunidade para o mal é pior do que aquele que tem a mediunidade, mas não usa. Ou às vezes ele acha que é outra coisa, fica fugindo dela, entendeu? Acha que é ilusão e acaba não usando a mediunidade. Esse é como se fosse o cego que cai no fosso. Ele vai ter o débito dele vai ser abrandado, porque a justiça divina é perfeita, né? Tem atenuantes e agravantes e analisa tudo. Aquele que sabe que tem mediunidade e ainda usa para o mal, para ganhar dinheiro, para prejudicar pessoas, aí ele vai ter, vamos dizer assim, o resgate dele é intensificado, é duplo. Por quê? Porque além de saber, ele ainda usou para o mal, né? Porque assim, é um instrumento, né? A gente tem um instrumento, tem uma enxada. A gente pega e deixa aquela enxada parada, beleza, a gente vai ser responsável por aquela enxada que foi corroída ali pelo tempo. Agora, aquele que pega a enxada e bate no outro e mata alguém com aquela enxada, não é pior? Com certeza. Há médiuns aos quais espontaneamente, quase constantemente, são dadas comunicações sobre o mesmo assunto, sobre certas questões morais, por exemplo, sobre determinados defeitos. Tem isso algum fim? Olha que interessante a pergunta. Dá um exemplo aí de um defeito. Não, sobre assim, determinados defeitos. por exemplo, sempre fala sobre ódio, sempre fala sobre angústia, sempre fala sobre inveja, entendeu? Normalmente as comunicações só sobre aquele tipo, né, de situação. Aí eles falam assim, tem isso alguma finalidade? Tem. E esse fim é esclarecê-lo sobre o assunto frequentemente repetido, ou corrigi-los de certos defeitos. Por isso é que a uns falarão continuamente do orgulho, a outros da caridade, entendeu? Normalmente é aquilo que o médium precisa melhorar. A gente não sabe que a primeira pessoa que a comunicação vem, né, para o próprio médium. É que só a sociedade lhes poderá abrir, afinal, os olhos. A gente só aprende com repetição, né? A gente precisa dessa repetição para a gente aprender. Não há médium que faça mau uso da sua faculdade por ambição ou interesse, ou que a comprometa por causa de um defeito capital, como orgulho, egoísmo, leviandade, etc. E que de tempos a tempos não receba admoestações dos espíritos. O pior é que, as mais das vezes, eles não as tomam como dirigidas a si próprios. Então, a gente fala assim, não, aquele médium lá, ele desde o começo foi abandonado? Não. E de tempos em tempos, mesmo ele estando usando o mal, ele ainda vai receber ainda comunicações falando daquilo para ele corrigir. Interessante, né? Porque os espíritos podem deixar eles à mercê dos espíritos das trevas, pode. Mas de tempos em tempos eles ainda tentam alertar. Misericórdia, né? Não é só na psicofonia, vem também a leitura, né? Uma lição também. Mas na psicofonia, na psicografia, né? Principalmente a psicografia. Vem na psicografia aquela mensagem que às vezes o médium acha que é sempre para os outros, para os que estão presentes, mas primeiro é para ele, né? Por quê? Porque os espíritos sempre vão buscar formas de alertar, de ajudar, para ele não ficar... Então, mas é complicado a gente equilibrar isso, porque se a gente for pegar, quase toda a mensagem é para mim, entendeu? A gente tem que equilibrar. É difícil você ler uma coisa e tentar absorver
Não, Porque vamos... é diferente você ler uma coisa que é para você. Olha, essa mensagem é para você. Então, mas aí você está confundindo, lê então... bem dirigida, e você absorve aquilo ali como se fosse para você mesmo. Depois aqui está falando que a mensagem que o médium recebe, a primeira é para ele. Toda mensagem. Mas é realidade. Porque isso não sou eu que estou falando, já falou no livro dos médiuns, já leu várias vezes, no livro dos Espíritos, no Evangelho, naquela parte da dar de graça recebeste, fala isso. Fala que por que o médium pede para ser médium? Para ser instrumento. Não é para ser instrumento para ajudar as pessoas, mas a mensagem passou primeiro por quem? Por ele, para ajudar ele. A gente não é endividado? O que a gente lê, os Espíritos, muita coisa que a gente lê, mas eles, sempre que a gente lê, eles já inspiram a gente para a gente ler a coisa certa, que a gente precisa. Mas agora, na mediunidade em si, toda mensagem que a gente recebe, sempre vai ter uma moral, sempre vai ter algo na mensagem que a gente pode aproveitar de aprendizado. Inclusive, por exemplo, as mensagens que vêm na desobsessão, as mensagens são para todos. Todas as mensagens servem para todo mundo. O que a gente está falando é que o médium que recebeu, aquela mensagem primeiramente é para ele. Ou para ele ter cuidado, ou para ele ter aquela lição, para ele tomar aquela lição como uma orientação, como uma... Como é que fala? Por exemplo, um caso de um espírito que suicidou. E aí ele vem falando da situação dele. Aí vamos supor que foi você que foi a médium. Aí esse caso fica como sendo um alerta para você não entrar na questão do suicídio. Então é uma lição, entendeu? Eu acho que no traz geral, um aprendizado. Assim, todas as lições a gente tem, isso me faz lembrar uma coisa que eles me falaram uma vez. Tenha olhos para ouvir, olhos para ver, ouvidos para ouvir. Porque todas as mensagens, a gente tem que tirar o que eu aprendi daquilo ali. Exatamente. Porque se a gente ficar focado só, é o primeiro que é para mim. Aí não é a primeira mensagem. Não é a primeira mensagem. Pode vir misturar tudo isso com uma certa vaidade. Mas eu não falei que era a primeira mensagem que era para o médium. Não. Eu falei que toda mensagem que ele recebe, o primeiro destinatário é ele mesmo. Vamos supor que ele escreveu 5 psicografias. As 5 psicografias são sugestões para ele mesmo. A primeira mensagem falou de caridade. A segunda mensagem falou de fé. Normalmente, o que o médium faz? Essas mensagens são para vocês. Vocês precisam ter caridade. Vocês precisam ter fé. Mas, entendeu? A gente faz isso. Mas a mensagem que a gente recebe, inclusive dos espíritos superiores, o primeiro destinatário é para nós mesmos. Para a gente ter mais caridade, para a gente ter mais fé. Não é só a primeira, não. Falando assim, como a gente... Vamos supor, o intérprete, tem lá o cara falando a mensagem e o cara está traduzindo. Aquela mensagem que a pessoa está traduzindo, a primeira pessoa que serve é para ele, o cara que está traduzindo. Aquele está sendo o instrumento. Entendeu? Entendi. Porque... E é uma ajuda tanto para o espírito que está ali se comunicando, né, que tem a oportunidade de se comunicar, receber tratamento, e para a gente que está recebendo, né, aquela mensagem, olhando por esse lado, o que está trazendo de mensagem, o que eu posso é exatamente isso. Quando passa por nós, quer dizer que essa mensagem, a gente tem que ver ela não para os outros, mas a gente tem que ver primeiro para nós. Que a gente pode abstrair, que a gente pode retirar de bom dessa mensagem. Porque as outras pessoas já estão escutando, elas já vão... como é que fala? Elas já vão aproveitar da mensagem. A gente não pode se eximir dela, entendeu? Achar assim, não, isso aqui não tem nada a ver comigo, entendeu? Inclusive, se a gente estiver cometendo algum deslize, eles utilizam as próprias mensagens para ajudar a gente, para aconselhar.
O que é admoestação? A admoestação é você ter uma... Como é que fala? É você... Não receba admoestações. A admoestação é você ser um conselho, tá vendo? Uma corrigenda. Sabe aquele conselho mais assim, firme, que a pessoa faz? Ó, você tá fazendo isso, não faz isso não, isso aí você tá te prejudicando. Sabe aquele conselho mais... isso aí. Jesus fazia isso muito. Pode ser até uma advertência, uma repreensão, mas é uma repreensão positiva, é uma crítica. Sabe quando o pai repreende o filho, ele quer que o filho melhore. Então é como se fosse o pai repreendendo a gente, querendo que a gente não faça aquilo que está prejudicando a gente. Então Deus faz isso com a gente, né? Muitas vezes uma advertência, uma repreensão. Às vezes a repreensão vem em forma de doença, né? Vem em forma de dificuldade, justamente para a gente poder entender, igual está falando aqui, ó, reprimenda que se faz a alguém sobre incorreção ou inconveniência de seu comportamento. Tá vendo? Então volta lá na frase lá. Não há médium que faça mau uso da sua faculdade por ambição ou interesse, ou que a comprometa por causa de um defeito capital, como orgulho, egoísmo, leviandade, etc. E que de tempos a tempos não receba admoestações dos espíritos. Então quer dizer que não existe esse caso. Mesmo o caso da pessoa que está fazendo mau uso, ela vai receber essas admoestações, esses conselhos, que é justamente essas advertências, que é justamente para tentar fazer ele sair daquele caminho. Entendeu? Você está falando que não há pessoas que não recebam, não há médiuns que não recebam admoestações. Mesmo aqueles que fazem mau uso, eles recebem, de tempos em tempos, essas advertências. Tipo assim, a pessoa está usando a mediunidade para ganhar, para interesse pessoal, ganhar dinheiro. De tempos em tempos ele vai receber mensagem de um espírito falando: olha o que você está fazendo, você está usando a mediunidade para oferir ganhos, não foi isso que Jesus ensinou. Aí complementa, o pior é que as mais das vezes eles não as tomam como dirigidas a si próprios. Ele acha que é para fulano, beltrano, que é para o outro, que não é para ele. Depois a gente continua, tem até uma nota, a gente finaliza semana que vem. Então a gente parou na pergunta número 4, né?